Fala galera, boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos aí mais uma vez aqui a um vídeo aqui do canal da Escola Shimano. Meu nome é Roberto Costa, sou coordenador do departamento de produtos aqui da Blue Cycle Distribuidora e hoje a gente vai entrar aqui num assunto que a gente vem recebendo aí proposta da galera há muito tempo para a gente fazer um comparativo aqui de todos os grupos de 12 velocidades da Shimano, tá? Então, antes da gente começar, para você que ainda não é inscrito aqui no... O que foi? Aumenta um pouquinho a voz. A voz está no máximo já, meu amigo. Se não deu aqui, não sei o que vai dar para fazer, galera. O microfone está no máximo aí, aumenta um pouco o volume aí, porque não dá para falar mais alto, já está no máximo. Bom, então, só lembrando aí de novo para vocês, para quem não é inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreve, a gente sempre solta vídeo novo e se você for inscrito no canal e tiver ativado o sininho, você vai receber notificação de que a gente está lançando um vídeo novo aí para vocês verem, tá? Então, galera, o assunto da live de hoje é um comparativo entre os grupos aí de 12 velocidades da Shimano, tá? Então, XTR, XT, SLX e Deore, né? A gente vai falar então do XTR M9100, do XT M8100, do SLX M7100 e do Deore M6100, tá? Todos de 12 velocidades, recém-lançados aí pela Shimano. Então o intuito da live é passar para vocês algumas características específicas dos componentes, o que eles diferem uns dos outros, certo? Principalmente a questão do peso, tá? Que vocês vão ver que é bem relevante essa informação, né? E depois aí as tecnologias que você vai encontrar em um e outro, e o que é compatível e o que não é compatível aí entre os grupos, tá? A gente está aqui na oficina do Centro de Treinamento Técnico da Shimano aqui em São Paulo. Deixa eu já levantar, deixar o banquinho aqui de lado, tá? Então eu tenho aqui na bancada aqui do lado todos os grupos para a gente poder ir vendo aí um por um. Tá, então para começar, galera, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o pé de vela, tá? Vou começar aí com eles. Opa, deixa eu só tirar essa imagem aqui que apareceu para vocês no vídeo, desculpa. Tá? Pé de vela a gente vai falar dos 4 modelos em específico, tá? De novo, o XTR, o XT, o SLX e o Deore. Tá? Então estão aí os 4. Eu vou tentar colocar a câmera aqui para vocês continuarem me vendo. É essa câmera aqui, tá? Só para não ficar essa ideia aí boa de imagem parada. Então beleza. Estão me vendo aí no meio da tela, certo? Então vamos lá, galera. Começando com o pé de vela, a gente vai falar aqui, né, dos 4 modelos. XTR, XT, SLX e Deore. Tá? Então vou trazer os 4 aqui para frente para poder mostrar em detalhe para vocês poderem, né, ver aí qual a principal diferença dos 4. Então aí na tela vocês já estão vendo, né, as características, né, a característica principal que é o peso de cada uma das características. Então a gente começa com o XTR aqui em cima de 12, o M9100. Tá, esse peso que está relacionado aí é o peso do pé de vela sem a coroa, tá? Então são 449 gramas sem a coroa, mais a coroa 67 gramas. Depois a gente vem para o XT, 515 gramas mais 117 da coroa, SLX e Deore. Tá? Principal característica de tecnologia, de diferencial nesses pés de velas aqui, pessoal, é o tipo de construção. Tá? Se a gente for pegar um pé de vela XTR M9100, que é esse que está aqui na minha mão, tá? Ele é um pé de vela Hollowtech 2, ou seja, tanto o braço direito quanto o braço esquerdo dele, tá aqui na minha mão, ou seja, os 2 braços do pé de vela, eles são feitos em alumínio oco, certo? Então, tecnologia Hollowtech 2. Isso daqui me garante grande redução de peso, por isso aí que vocês veem, né, a grande diferença de peso dele para os demais. Se a gente for falar de XT e SLX, vocês estão vendo aí que nós estamos falando de 515 gramas, ou seja, exatamente o mesmo peso para os 2 pé de velas. Tá?
A grande diferença, pessoal, está no peso aí da coroa, né, que na verdade nem é tão grande assim, a gente está falando de 117 para 125 gramas. Tá? Então o conjunto tem pouquíssima diferença de peso. E depois a gente vem para o Deore, tá? De 12 velocidades, que é o M6100. Aí sim vocês conseguem ver uma diferença de peso considerável, tá? No pé de vela, pelo fato de que o pé de vela 6100 ele não é Hollowtech 2, tá? Ele é um pé de vela two-piece. Como que você vai identificar isso? Vou mostrar para vocês. Vocês forem pegar aqui ó, o pé de vela XT, tá? Ele é um pé de vela oco, então a parte de trás dele aqui é plana, certo? Se vocês forem pegar esse pé de vela aqui Deore, vocês conseguem ver a parte aqui da forja do alumínio, tá? Então ele é um pé de vela maciço, o que faz com que ele seja mais pesado, certo? A mesma coisa vale, pessoal, para os braços esquerdos, tá? De todos os pés de velas. Então, pé de vela XT tá aqui, ó, tá? Pé de velinha fechadinho, certo? Enquanto o Deore é maciço, tá? Então, ele é muito mais pesado. Tá? Outra característica que é muito importante a gente lembrar, que tem muita gente que passa dificuldade, é a questão do key factor. Ou seja, o que é o key factor? É a construção dos braços do pé de vela. Então, o key factor, eu estou montando o pé de vela propositalmente errado, tá? Então, vocês estão vendo aqui, braço direito e braço esquerdo está sem coroa. O key factor, pessoal, é essa distância aqui, ó. Tá? É lógico que se ele tivesse montado de forma correta, eu teria que passar uma linha imaginária aqui para poder ver a distância. Então é o quanto esse lado do pé de vela é afastado daqui, tá? Nesse sentido. Então o pé de vela XTR, ele é muito mais fechado do que os demais. Se a gente for pegar o XT, vocês vão perceber aqui, ó, a diferença bem grande, o quanto o XTR é mais fechado do que o XT. Isso, pessoal, influencia diretamente na montagem. Caso vocês tenham um quadro onde o chainstay é muito aberto, tá? E é uma tendência das bikes hoje para poder acomodar pneus mais largos. Se o chainstay for muito aberto, corre o risco do pé de vela raspar no quadro, tá? Então, essa é uma medida bem importante que você pode achar aí os detalhes no manual da Shimano, tá? Se a gente for falar, pessoal, de key factor, o único que tem o key factor mais baixo é o XTR. O XT e o SLX e o Deore, o key factor é o mesmo, tá? Então, eu tenho aí um pé de vela aqui, por exemplo, M8100, que é esse daqui. Ele é um key factor. Eu preciso de um key factor mais largo, você tem que procurar o M8120. Mais largo ainda, M8130, tá? Já tem uma galera perguntando aqui. Pergunta, esse peso das coroas seria de quantos dentes? 32, 34? Wagner perguntou. Wagner, excelente pergunta. A gente trouxe aqui para critério de comparação as coroas de 30 dentes, tá? Eu não achei ideal que a gente justamente usar as coroas de dentes diferentes. Então, o Deore vem com coroa de 30, tá? Então, a gente pegou aqui todas as coroas de 30 dentes. Então, vocês vão perceber aqui, ó, essa é a coroa do Deore, M6100, tá? Vocês estão percebendo ela aqui, os parafusos na frente dela, do lado externo, tá? É a coroa mais pesada que a gente tem, tá? Pesa 137 gramas. Depois nós temos a coroa do SLX e do XT, certo? Que são muito parecidas. Tá? A única diferença é que a do SLX, o Beam Spider aqui, ó, ele é cinza, ele não é preto, essa peça, tá? E você não vê os parafusos. Os parafusos são do lado de dentro da coroa, certo? Mas vocês vão ver aí que o peso é basicamente o mesmo, tá? Com exceção aí, o SLX o XT é um pouquinho mais leve. Lembrando, pessoal, que esses parafusos são parafusos de segurança, eles não podem ser removidos, tá? Preciso fazer substituição da coroa. Não é para remover os parafusos, substitui-se a coroa toda. Shimano não vende só essa parte dos dentes, só vende tudo assim, tá? E por último, aqui é do XTR, que é absurdamente mais leve, tá? Vocês conseguem ver aí no peso, são 67 gramas, então é bem dizer a metade do peso da próxima coroa. Tá? Então aqui
É uma excelente relação custo-benefício. Ela não tem parafuso, tá? Por isso que ela é muito leve. E a questão de compatibilidade, pessoal, é 100%. Tô com a coroa XTR aqui, ó, vou mostrar para vocês no close, certo? Você não vê parafuso. E vou pegar aqui, ó, cadê? Meu pé de vela Deore, tá? M6100, ó. Deore 6100. Posso colocar aqui, ó, a coroa do XTR, ó. Encaixa certinho, certo? Então tem aqui, ó, pé de vela Deore com uma coroa XTR, tá? Ó, o encaixe é feito por fixação direct mount, tá? Então a fixação é a mesma para todos os pés de velas de 12 velocidades, tá? Então respondendo a pergunta do Wagner aí, essa aqui são coroas de 30 dentes, tá? Pois o Anderson fez uma pergunta aqui, qual a diferença do câmbio Deore 5100 para o Deore 6100? Ô Anderson, o 5100 ele é para 11 velocidades, tá? Que é para o cassete 1151. O 6100 é para 12 velocidades, que é para o cassete 1051, tá? Pessoal, respeito de pé de velas, uma outra dúvida que muita gente tem, a gente estava até discutindo aqui hoje, é a respeito do tamanho do eixo, só dessa parte cromada aqui, ó, tá? Isso daqui é o mesmo tamanho para todos, não existe diferença de tamanho de eixo. Desde o mais simples de 12, que é o Deore, até o XTR de 12, vocês vão ver que o eixo é exatamente do mesmo tamanho, tá? Então não tem diferença de tamanho de eixo, certo? Então, respondendo aí a uma dúvida que também é recorrente. E por último, mas não menos importante, tá? Muita confusão é gerada a respeito disso daqui. O pé de vela que tem esse eixo aqui oco com um diâmetro de 24 milímetros, não são todos que são Hollowtech, tá? Não é certo chamar isso daqui de pé de vela Hollowtech. Esse, na verdade, é um Hollowtech 2, tá? Esse pé de vela aqui, ó, que é o Deore, certo? 6100, ele não é um pé de vela Hollowtech, ele é um pé de vela two-piece, ou seja, duas peças. Essa é uma peça e essa é outra peça. Ele não é Hollowtech porque ele não é oco, certo? A gente tem o hábito de chamar de Hollowtech por causa do eixo, certo? Então depois aqui, pessoal, passando dos pés de velas, acho que ninguém mais tem dúvida de pé de vela, a gente vai falar um pouquinho dos câmbios traseiros, tá? Vou colocar a minha câmera aqui de novo para vocês. Tá? Pode deixar aqui mesmo, Pablo, valeu. Então, tá lá. Câmbio traseiro, vamos lá, vou pegar aqui os 4 câmbios, tá? E aí a gente tem também grande diferença de peso, tá? Entre os 4. Deore, SLX, XT e XTR. Estou aqui com os 4 câmbios na mesa, tá? Então, só para confirmar a informação, pesão XTR aqui. Então, tá aí, exatos 239 gramas, tá? Então, galera, qual que é a principal diferença, que se a gente for falar nesse componente câmbio traseiro dessas 4 peças aqui? Material de construção, qualidade de acabamento e precisão na troca de marcha, certo? Se a gente for pegar um XTR, que é o topo de linha, eu tenho a haste externa do cage em fibra de carbono e a haste interna em alumínio. Se eu for pegar um Deore, tá? Eu tenho as duas hastes já em aço. É isso que faz com que ele seja bem mais pesado, tá? O que mais que é muito importante salientar? A qualidade de construção e diferença na construção das roldanas, tá? Se você for pegar um câmbio XTR, as roldanas, tá? A de cima, que é a guia, e a de baixo, que é a de tensão, elas são rolamentadas. Então, no interior dela, onde passa o parafuso, que é o eixo, elas contam com rolamentos, certo? Qual que é a diferença dessa para um Deore, tá? O Deore não tem rolamento, ele tem simplesmente uma bucha de aço. Qual que é a principal diferença, o que isso traz para mim de benefício no caso com o XTR? É a precisão na troca de marcha e a durabilidade dessa precisão. Porque a roldana Deore, ela naturalmente, pelo fato da construção dela ser por buchas, ela tem mais folga, tá, do que o XTR.
Então, vou trazer aqui para mostrar para vocês. Estou aqui com um Deore 6,100. O câmbio é novo, vocês estão vendo, acabei de tirar da caixa, tá? Naturalmente, a roldana tem um pouco mais de folga lateral, tá? Enquanto se eu pegar um XTR, tá aqui o pai de todos, tá? Vocês estão vendo que a roldana não tem folga alguma, tá? Pouquíssima folga na roldana, tá? Ou seja, a precisão na troca de marcha é muito maior, tá? Conforme eu vou subindo de linha dos câmbios. Outra coisa que a gente não pode deixar de lembrar, pessoal, é o processo de fabricação desses câmbios, tá? Um câmbio Deore, tá? Os embuchamentos, os pinos em todas as partes móveis são prensados, né? São batidos. Vocês podem ver, vou mostrar de novo aqui no close para vocês. Eles têm marcas, tá? Quando ele é prensado no câmbio. Tá vendo que ele não sai na parte de cima o mesmo eixo, certo? Enquanto se eu pegar um XTR, vocês vão ver que a qualidade do acabamento dos eixos de movimentação do câmbio, né? Ou seja, do paralelogramo do câmbio, é bem diferente. Isso faz com que o câmbio não tenha nenhum tipo de folga, tá? Vocês estão vendo aqui, o câmbio não mexe em nada. Enquanto um Deore, tá? Ou quanto mais simples o câmbio, tá? Mais folga ele pode apresentar, inclusive com o passar do tempo, tá, pessoal? O desgaste ele é mais acentuado quando esses eixos são construídos dessa forma, ok? Então, é normal com que os câmbios de linha mais baixa apresentem menos precisão na troca de marcha, tá? E com o passar do tempo eles começam a apresentar cada vez mais folga no paralelogramo do câmbio, tá? E aí, pessoal, esse é o principal motivo, respondendo a pergunta de que muita gente aqui faz, do porquê que o grupo Deore, tá, só sai com coroa 30 e 32 dentes, certo? O grupo Deore, pessoal, ele é um grupo feito para ciclistas iniciantes e entusiastas do mountain bike, tá? Se você, né, eu quero comprar um Deore, eu quero colocar uma coroa de 36, tá? Se você utilizar um grupo Deore para o mountain bike extremo, a nível competitivo extremo, onde você vai forçar trocas de marchas em situações de subidas agressivas, onde você vai precisar de um câmbio com excelente precisão de troca de marchas, você pode ter problemas, tá? A roldana por si só, por ter mais folga, tá? O paralelogramo do câmbio, por ser construído de forma diferente, ele não entrega a mesma precisão de um câmbio XTR. Então, subentende-se que um atleta que utiliza coroas 30 e 32 faz o uso recreacional, tá? Ou entusiasta do mountain bike. Então, o grupo todo é construído e pensado para funcionar com aquelas coroas, tá? Caso o usuário opte por colocar uma coroa 36, 38 ou até 40, eu já vi gente usando, é importante saber que o grupo não foi projetado para aquilo, certo? A gente vê muitos atletas reclamando de câmbios traseiros que quebram, que deixam de funcionar, que a polia quebra, que a corrente enrosca entre a polia e o queijo do câmbio, mas o câmbio muitas vezes ele não é feito para aquela utilização, tá? Aí o Wagner fez outra pergunta muito interessante, se é possível colocar a roldana de XTR em um câmbio Deore. Tá? Elas são perfeitamente compatíveis. E aí eu vou até mais longe, tá? Você pode colocar a roldana de um XT, tá? XT e XTR têm roldanas rolamentadas, certo? Enquanto SLX e Deore têm roldanas por embuchamento, ok? Então, a gente fazendo aqui uma análise bem rápida, se você for pegar um câmbio SLX e um câmbio XT, a gente está falando aí, né, o SLX aqui em cima, o XT aqui embaixo, a gente está falando uma diferença aí de próximo de 20 gramas só, tá? Por uma diferença de preço já bem grande. E se a gente for ver a construção dos dois componentes, ela é basicamente a mesma coisa. O SLX também tem haste interna de alumínio e externa de alumínio, assim como o XT. Então, você pode usar um conjunto de roldanas de um XT em um SLX e ter um câmbio com excelente precisão e durabilidade, com peso não muito mais alto do que um XT, que custa mais barato.
A diferença é a qualidade de construção do câmbio de forma geral. Embuchamentos, folgas, tá? Na construção do câmbio em si, ok? Do mesmo jeito que no pé de vela, a gente viu aí pouquíssimas diferenças de peso do XT para o SLX, por exemplo, é exatamente o mesmo peso. Você pode muito bem pegar um pé de vela SLX, colocar uma coroa XTR, digamos aí, é o menor peso que você vai conseguir gastando o menos possível, tá? Então, acredito que a gente matou aqui o câmbio traseiro. Se alguém tem mais alguma dúvida, já aproveita e fala. Já lembrei de uma que agora já vou lembrar logo, falar logo. Sistema Shadow Plus, tá? Sistema de alavanca. É o mesmo para os 4 câmbios, tá? Então funciona da mesma forma para os 4, tá? Eles dividem peças, tá? Tô com um câmbio XTR que deu problema no Shadow, não engraxei, quebrei, perdi uma peça, perdi um parafuso. Pode pegar um parafuso de um Deore e uma peça de um Deore que ela é compatível com o do XTR, tá? Vocês vão ver diferença só no acabamento da alavanca do Shadow Plus, certo? Todos têm o mesmo tamanho de cage, é possível trocar cage XTR para o Deore? É possível sim, tem o mesmo tamanho de cage, tá? Vocês podem ver, eles são do mesmo tamanho. Vocês estão conseguindo ver na imagem certinha aí, ó. Cage do mesmo tamanho e mesmo offset de polia. Dá para trocar? Sim, tá? O pessoal aí da Impacto SB mandou mensagem. Então agora, pessoal, eu já vou pular uma etapa aqui. Vou falar primeiro do cassete, tá? E vou deixar por último aí o divisor de águas de tecnologias quando a gente fala em grupos Shimano. Tá? Então, falar com vocês aqui rapidinho primeiro sobre os cassetes. João Carlos, fala sobre as relações da China, comprada na China. Já eu falo, já que você pediu. Então vamos lá, falamos aqui de pé de vela, falamos de coroa, falamos de câmbio traseiro, vamos falar de cassete. Tá, pessoal? Então, XTR, XT, SLX e Deore, os 4 cassetes de 12 velocidades com padrão 1051. Primeiro ponto para lembrar e mais importante de todos, fixação do tipo micro spline, tá? Precisa ter um free hub de um padrão micro spline. Hoje, não só a Shimano, várias marcas no mercado, inclusive nacionais, já tem cubos com free hub padrão micro spline, certo? Principal diferença dos 4 cassetes, pessoal, peso, tá? Que está diretamente relacionado com material, tá? Se a gente for falar no pai de todos aí no XTR, a gente tem o único cassete da Shimano de mountain bike que a gente tem 3 materiais diferentes na construção, tá? Daqui vocês não vão conseguir ver, eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui, ó. Vocês podem notar pela diferença de cor. Então, 3 cogs pretos que são de alumínio, tá? Então, os 3 maiores, para conferir leveza na parte mais externa, para evitar o desgaste do atleta de potência por inércia rotacional, certo? Depois a gente tem um conjunto de 5 cogs, 1, 2, 3, 4, 5 cogs feitos em titânio, certo? Material extremamente duro, resistente e muito leve, tá? E os últimos em aço, tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 cogs em aço, tá? É visível aqui a diferença de cor. Então, aço, titânio e alumínio, tá? E aqui por trás, ele é fixado em um beam spider, né? Uma aranha de composto, tá? Uma liga de alumínio, tá? Alumínio, magnésio, metais leves, certo? Então, é isso que faz com que ele seja um cassete extremamente leve, tá? Tecnologia, todos têm a mesma tecnologia, tá? Que é a tecnologia do Chain Engagement Plus, Dynamic Chain Engagement, perdão, tá? Então aqui nós temos uma grande vantagem do cassete Shimano, tá? Que é o fato de que você pode substituir, quase ficar preso no dedo, os cogs menores, tá? Então eu vou desmontar o cassete XTR aqui, consegui. Então vocês estão vendo, aqui é o primeiro pacote, onde eu tenho os cogs de alumínio e titânio, tá? Então 8 cogs aqui, certo? Depois eu venho para as peças avulsas, tá? Então aqui eu tenho
os 4 cogs de aço, eles são soltos, tá? Então estou falando aqui do cog de 16, 14, 12 e 10. Essa é uma grande vantagem dos cassetes Shimano, tá? Desgaste geralmente em relações single, ele é mais acentuado nessas peças, nos últimos cogs do cassete. No caso do cassete Shimano, você pode substituir só os últimos, tá? Gastei aí os 2 últimos cogs, 10 e 12, são vendidos separados, tá? Então você pode comprar ele à parte em vez de ter que comprar um cassete inteiro, tá? Então o cassete XTR está aqui, 3 de alumínio, 5 de titânio, 4 de aço. Depois dele, nós temos XT e SLX feitos em 2 materiais, tá? Só alumínio e aço. E a principal diferença, tá, do XT para o SLX são os cogs de alumínio. No XT eu tenho 2 cogs de alumínio, enquanto no SLX só um. O resto dele é todo em aço. Construção na parte de trás é a mesma, tá? Um Beam Spider. No XT ele é feito de um material um pouco mais leve do que no SLX. Você pode ver inclusive a diferença de cor aqui, tá? Então o SLX ele é um pouco mais escuro o metal, tá? E no XT ele é mais acinzentado. Até ao toque, aqui eu posso passar esse feedback para vocês, que a sensação de toque do XT é bem diferente do SLX. O SLX a gente consegue sentir que já é um metal bem mais pesado do que o do XT, tá? E aí a diferença de peso de, né, praticamente 50 gramas aí de um para o outro, certo? Por último aqui então vou falar do cassete do Deore, tá? Do M6100, que aí nesse caso, pessoal, a gente tem um cassete de um único material, 100% em aço, tá? Desde a 51 até a 10, todos os cogs são feitos de aço e o Beam Spider é o mesmo do SLX, que é o Beam Spider mais pesado, certo? No mais, ele também conta aqui com os últimos cogs substituíveis. A diferença é que são 5, não são 4 como no XTR, tá? Então aqui os 5 últimos cogs saem, tá? Então aqui, ó, os 5 últimos separados do restante do cassete, enquanto no XTR são só os 4 últimos cogs, tá? Vamos lá, Roberto, você vai falar sobre os cubos? Não, hoje não tem cubo, Gustavo Salini perguntou, porque poucos dão valor ao cubo. Ô Gustavo, a gente tem uma live só falando sobre cubo, microspline. Tá? Quem tiver interesse, entra no canal da Escola Shimano e procura, a gente tem uma live só falando sobre cubo, principalmente sobre manutenção, beleza? Então é só procurar no canal da Escola Shimano que tem. E por último, galera, e não menos importante, o componente que eu falo para todo mundo e bato na tecla e ninguém me escuta, que é o trocador, tá? Toda a sensação de precisão, velocidade, qualidade de troca de marcha, você tem através do seu único ponto de contato com a relação, que é o trocador de marcha, tá? Então, para falar do trocador, vou mostrar aqui os 4 para vocês. Vou colocar a minha câmera aqui de novo. Desculpa aí, galera, que a gente teve uma falha aqui no começo e a gente não conseguiu colocar a câmera que a gente conseguia. Então a gente está colocando essa daqui, mas ficou bacana do mesmo jeito. Então, pessoal, o trocador, vocês estão vendo que a diferença de peso é muito baixa. E aí muita gente vai me perguntar, Roberto, por que o trocador XT é mais pesado que o SLX? Vou colocar um SLX então, é mais leve. O SLX é o mesmo peso do XTR. Aí está a grande diferença, pessoal. Os trocadores, como eu comentei com você, são nos trocadores onde a gente encontra a principal, né, as principais diferenças aí do grupo. Então, estou com os 4 aqui para vocês e vou falar da onde a gente tem diferença. Vou pegar aqui um exemplo, vou começar com XTR e XT, tá? Estou com os 2 aqui. Então, vamos lá. XTR e XT, pessoal, eles têm algumas tecnologias, uma na verdade, que os outros trocadores, tá? SLX e Deore não têm. E é por isso que eu falo,
eu tenho uma bicicleta, por exemplo, você aí tem uma bicicleta inteira Deore, M6100. Qual é o upgrade que você pode fazer para ter a maior percepção, tá, de qualidade de troca de marcha? Primeiro de tudo, o trocador. Tá? Por quê? Vou falar para vocês. Vou usar aqui um trocador SLX como exemplo. Estou aqui com o trocador SLX, tá? Então, ó, trocador SLX, alavanca de baixo, tá? Para subir marcha. Então, eu vou subir marcha, deixar mais leve. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3 e acabou. Ou seja, eu subo de 3 em 3 marchas. 1 clique, 2 cliques, 3 cliques. Trocador SLX. Trocador XT ou XTR. Vamos lá, ó. 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques. De novo. 1, 2, 3, 4. Ou seja, já tenho aqui a primeira diferença. O trocador XT e XTR sobem de 4 em 4 marchas, enquanto o SLX e o Deore só de 3 em 3, certo? Depois, uma coisa que a galera gosta muito nos trocadores da Shimano, que é a questão de você conseguir descer marcha nos dois sentidos. Então eu consigo descer marcha empurrando com o dedão ou acionando como gatilho, tá? Essa daqui é o two-way release. Todos os trocadores têm two-way release, então todos você desce marcha nos dois sentidos, tá? XTR, XT ou SLX, tá? Qual que é a principal diferença? Se você pegar um SLX, ó, vou descer marcha, dedão, uma, acabou o trocador. Gatilho, uma, acabou o trocador. Vou pegar aqui, por exemplo, XTR, gatilho, ó, uma, dedão, ó, uma, duas, tá? De novo, pra vocês ouvirem o barulho, ó. Tá? O trocador tem 2 cliques na descida de marcha, ó. Certo? Ou seja, o trocador XTR e o XT tem uma tecnologia a mais do que o SLX e o Deore. Você consegue descer de 2 em 2 marchas, tá? Ó. Vou usar esse daqui que está todo no alto, ó. 1, 2 marchas. Qual que é a outra grande diferença dos trocadores aí, que para mim, no meu ponto de vista, é a principal de todas? Trocador XT, é que eu não tô com o cabo aqui para vocês poderem ver. Vou descer marcha. Apertei. Enquanto eu não soltar o botão, ele não faz a troca por completo, ó. Agora ele desceu a marcha. Então, ó, apertei. Você vê que quando eu solto, ele dá outro clique. Tá? Enquanto no XT e no XTR, se eu apertar, ele já deu o clique. Quando eu solto, ele não dá. Tá? Ou seja, se eu apertar e ficar segurando o botão, ele já trocou de marcha. Tá? Isso daqui, pessoal, é o Instant Release. Só o trocador XT e XTR tem isso. Tá? Então, durante a prova, se eu apertar uma vez e ficar segurando, ele já trocou de marcha. E eu não quiser soltar e quiser trocar mais uma, é só apertar de novo. Tá? Então, de 2 em 2, sem precisar soltar o botão. Tá? Então, a principal diferença de tecnologia que você pode conseguir numa bike, que mais tem tecnologia, é no trocador. Tá? A gente está falando aqui, né, do multi, subir 4 no XT e no XTR, enquanto no SLX no Deore a gente sobe 3. Tá? Do two-way, que todos têm, que é para descer para frente ou para trás. Tá? E do dual, que é para descer 2, que só XT e XTR tem. Tá? Outro ponto muito importante de lembrar de trocador. Eu peguei aqui, ó, propositalmente, todos os trocadores são trocadores do tipo I-Spec, ou seja, para montagem conjugada. Vocês estão vendo que ele tem um parafusinho aqui, ó, tá? Que ele não tem abraçadeira, certo? Todos os trocadores de 12 velocidades têm o padrão de fixação I-Spec Evo, ou seja, EV, certo?
eles só encaixam em freios com padrão de montagem a spec EV. Caso você tenha uma bike, vou falar aqui, com o SLX de 11, o M7000, com freios SLX da série de 11 velocidades M7000 e você quiser fazer um upgrade de grupo, você tem que comprar o trocador com abraçadeira. Caso você compre o trocador com fixação do tipo A-Spec, ele não vai servir. Tá? Existem as duas opções, tanto a spec como a abraçadeira. O Wagner perguntou, informações valem também para trocador de 11 ou somente 12? Também para 11, tá, Wagner? Se você for pegar os três grupos de 11 que a gente tem, SLX, XT e XTR, M7000, 8000 e 9000, os trocadores têm exatamente as mesmas tecnologias. Tá? O 7000 não tem o two-way release, o dual release e o instant release, tá? O SLX ele tem o two-way, solta apertando com o dedão ou usando o indicador no gatilho, mas ele não solta duas de uma vez com o dedão e ele não solta antes de soltar o botão, tá? Vale para os grupos de 11 também. Cheguei atrasado, mas estou presente. Valeu, Cristiano, pela presença aí. Qual o material da construção dos trocadores? Excelente pergunta, tá? Aqui, ó, vou usar aqui de exemplo para vocês um XTR e um XT, tá? Visivelmente aqui, ó, vou apresentar aqui na câmera, vocês já vão ver a diferença de material, principalmente na alavanca. Vocês estão vendo essa alavanca aqui que é do XTR, ó, ela é de um material mais brilhante, tá? Enquanto a do XT é de um material fosco, tá? Ambas são de alumínio, tá? Mas a do XTR é de um material bem mais refinado e delicado ao toque. Tá? A construção do corpo do trocador XTR ela é feita num composto, tá? Com fibras de carbono. Ela não é de fibra de carbono, tá? Mas é um composto que a gente chama de CFOP, tá? Que é um composto com fibras de carbono. Enquanto o XT é um material plástico. Tá? Você vê aí que a diferença é mínima, são apenas 5 gramas de diferença de um para o outro, tá? Pô, Roberto, então não vale a pena eu comprar um trocador XTR, tá? A única diferença, pessoal, que vocês vão perceber do XT para o XTR é a sensação da troca, tá? O XTR, o XT ele é mais macio, você vê que eu consigo apertar com uma mão aqui, ó, tranquilo, vocês escutam o clique, ó. Enquanto o XTR ele é mais duro, tá? Ele é um trocador, ele é mais notável o clique, tá? Você vê que o clique ele é mais firme, tá? E é justamente para a sensação realmente que é diferente, tá? Para colocar um trocador XT, um grupo Deore M6000 de 10 e desfrutar dessas tecnologias, o Peter aqui perguntou, não dá, tá? Aí a gente tem um trocador XT que é de 12 num grupo de 10. Tá? Mas é só não usar 2 cliques. Não funciona dessa forma. Tá? Um trocador de 12 velocidades, sei lá, vou falar um número aqui hipotético para vocês. A cada clique ele puxa 5 milímetros de cabo, por exemplo. Enquanto um trocador de 10, a cada clique ele puxa 7 milímetros de cabo. Tá? Ou seja, você não tem compatibilidade de trocas. Dentro dos grupos de mountain bike da Shimano, 12 troca tudo que é de 12, 10 troca o que é de 10, 9 troca o que é de 9, tá? Sem problema de compatibilidade. Isso não acontece nos grupos de estrada, nos grupos de speed, tá? Por exemplo, grupos de 10 velocidades. Se você tiver um Tiagra 4700, série 4700 de 10, ele só pode usar câmbio com STIs 4700. Ah, mas o 4600 também era de 10 velocidades. Mas o 4600 tinha rota externa. A construção da STI é totalmente diferente, tá? Por isso que eles não são compatíveis. Beleza? Pessoal, por último, uma informação muito importante. Eu não trouxe aqui para mostrar para vocês. Uso o trocador M800 com câmbio Deore 6,100. Fantástico, ótimo custo-benefício. É isso mesmo. Tá? Você tem um trocador com todas as tecnologias de trocador que a Shimano pode oferecer, tá? Num câmbio mais barato.
certo? O ideal é que você pudesse ter um câmbio já com roldanas aí rolamentadas ou trocar as roldanas aí do seu. Aquela diferença do XTR de trocar 11 e 12. Bruno Ricardo perguntou, bem lembrado, Bruno. Cadê o meu XTR aqui, ó? Tá aqui, ó. Alguns trocadores XTR, os antigos, os atuais você não vai mais encontrar. Aqui embaixo você tinha esse botão prata, que é um botãozinho, não sei se vocês vão conseguir ver, acho que dá, ó. Aqui ele está virado para 12 velocidades, se eu virar ele para cima, você seleciona ele para trocar 11 velocidades, tá? Então você tinha aqui um botãozinho seletor, tá? 11 ou 12. Ah, então eu consegui usar ele num grupo de 11, Shimano? Não, tá? Existe um cassete XTR M9100 de 11 velocidades, que ele é 10/45, tá? De 11. Ele é um cassete feito para o segmento mais voltado para o all mountain, para o enduro, tá? Aí nesse caso, essa função de 11 do trocador 9100 é para usar com câmbio 9100 com cassete de 11 9100, certo? Então vamos lá. O que mais? Para grupo eletrônico, os componentes dos câmbios são compatíveis? Cage, rodanas, grupos eletrônicos de 11 velocidades, XT e XTR, 80/50 e 90/50. Sim, são compatíveis. Tá? Posso pegar a rodana de um XT de 11 e colocar num XTR de 12, de 11 mais os dois eletrônicos, perdão. Fiz a troca das roldanas sim pelas do M8100, beleza, tá? Excelente. Agora, pessoal, a última informação aqui antes da gente encerrar a live, mas não menos importante, falar de corrente, tá? Que dentro da transmissão é o componente que apresenta maior desgaste, tá? Ou seja, o desgaste mais rápido, tá? Não existe, pessoal, tempo ou quilometragem para troca de corrente, ponto, tá? Tem que usar a ferramenta de medição. Colocou a ferramenta indicou desgaste, troca a corrente. É ideal trocar assim que ela apresentar o desgaste indicado aí, para que você não deteriore o cassete, tá? Conforme a corrente começa a se desgastar, os roletes da corrente, que são as rodinhas que ficam em volta dos pinos, elas vão ficando cada vez mais longes. Se elas ficam longe, elas estragam, tá, o padrão dessa rampa do cog do cassete. O que ela vai fazer? Ela vai começar a afinar o bico dos cogs, a ponta do dente dos cogs. Tá? Se afinar muito, ele não gera mais retenção de corrente. Na hora que você fizer força, a corrente vai passar direto. Tá? Cabos dos trocadores têm milímetros diferentes para uma troca mais rápida de marcha? Não. Tá? É o mesmo cabo. A diferença é que um trocador XTR vem com cabo polímero, enquanto um trocador SLX, por exemplo, vem com cabo OptiSlick. Tá? São diferentes em tecnologia. Beleza? Então, pessoal, corrente. Nós temos também as 4 correntes. 9100, 8100, 7100, 6100. Qual que é a diferença? Primeiro, peso. Tá? Só a 9100, que é a XTR, é mais leve. Tá? Ela é 10 gramas mais leve do que todas as outras. Todas as correntes têm, em média, 252 gramas, enquanto a XTR tem 242 gramas. Porque a XTR é a única que o pino é oco, tá? Ela é hollow pin. Isso faz com que a corrente seja 10 gramas mais leve, tá? Ah, Roberto, só pelo hollow pin então não vale a pena comprar a XTR, mas tem diferença, tá? As correntes Shimano, elas podem ter tratamentos de superfície diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, a corrente XTR, ela tem o elo externo, que é onde está escrito Shimano, o elo interno, tá? E o pino. Cada uma dessas partes recebe um tratamento. O elo externo, que é onde está escrito Shimano, na corrente XTR ele é Siltec, ou seja, ele tem um revestimento de Teflon. E é igual uma frigideira de Teflon da tua mãe e da tua esposa em casa. Se você lavar com bombril e esfregar, o Teflon sai. Tá? Então tem que tomar cuidado com o que usa para lavar essa corrente. Tem que ser um desengraxante biodegradável, tá? Não pode usar querosene, limão, CIF, gasolina, diesel, nada dessas coisas, tá? Isso remove o Siltec da corrente, tá? Na XTR, então, ela é Siltec no externo, o interno é cromado e o pino é cromado. Pessoal, o cromo não é um revestimento que sai fácil, ele é um material
que ele gruda na superfície do aço por eletrólise, ele recebe uma carga elétrica e gruda, tá? Então ele é bem difícil de sair. Isso confere muita durabilidade na corrente, tá? E deslizamento melhor. Se a gente for pegar a XT, que é a logo abaixo, tá? Ela também tem um pino cromado, também tem o elo interno cromado, mas o elo externo, onde está escrito Shimano, ele não tem Siltec, ele é de aço virgem, nu, tá? Ou seja, lá veio uma corrente XT com querosene, com gasolina, com qualquer tipo de material que descubra a superfície do aço contra qualquer tipo de proteção de óleo e não sequei a corrente e lubrifiquei logo em seguida, ela vai oxidar, tá? O elo externo da corrente XT não tem Siltec e não tem cromo, então ele deve sempre ficar livre de umidade e revestido por algum lubrificante, beleza? Correntes tem lado para montar? Daniel Souza perguntou. Tem, tá? A última corrente que a Shimano teve, que a gente chama de bidirecional, era a corrente do Dura-Ace de 10 velocidades, que na época as correntes ainda eram seriadas, tá? Que era a CN 7900, tá? Era a corrente Dura-Ace, ela tinha hollow pin, tá? E o elo aliviado, o elo era vazado também. Essa corrente, tá chovendo, molhou o pedal. Essa corrente era bidirecional, você montava ela tanto para dentro quanto para fora. As correntes de 12, 900, 800, 700 e 600 são unidirecionais. Elas só podem ser montadas de uma forma. O lado que fica escrito Shimano na corrente tem que estar virado para você. Então, estou com a bicicleta aqui na minha frente, tá? O cassete aqui, o pé de vela aqui, eu tenho que estar lendo o escrito Shimano na corrente, tá? Porque o outro lado que não está escrito Shimano, tá? Ele tem os cantos mais vivos, que é para engatar na rampa de acesso do cassete. Principal característica de corrente montada errada, a bicicleta não dá regulagem de marcha. Fica fazendo aquele tique, você troca, ela não sobe ou não desce direito, se ela sobe ela não desce, se ela desce ela não sobe. Tá? Isso é sintoma de corrente montada virada ou roldana montada virada. Tá? Há algum motivo já explicado das correntes não serem em inox? Não, que eu saiba não. Tá? Isso aí foi o pessoal da equipe Música e Velocidade que colocou, não sei, tá? Elas são em aço, certo? E tem os revestimentos. Então, voltando à corrente, falei da XTR, falei da XT, a SLX, ela não tem revestimento no elo externo, ela não tem cromo no elo interno, tá? Ela tem Siltec no elo interno e tem o pino de cromo. Ou seja, a SLX é ainda pior. Se você lavar com o material errado, ela pode enferrujar os dois elos, tanto de dentro quanto de fora. O que vai acontecer? A corrente vai começar a travar, ela não vai dobrar mais no elo. E, eventualmente, ela vai começar a dar chain suck, que é quando a corrente ela não solta na parte de baixo da coroa, tá? Então, parte de cima, vou simular aqui, ó, pé de vela, tá? Na parte de baixo aqui, ó, quando você está pedalando, ela não solta, ela sobe junto com a coroa e entra ali entre a coroa e o chainstay do quadro, tá? O famoso chain suck. Isso pode acontecer em qualquer corrente devido à sujeira. Na SLX, se ela não for lavada com o material correto, pode haver oxidação, certo? E ela pode facilitar o chain suck. E na 600, pessoal, ela não tem revestimento interno, no elo nem interno nem externo, nem de Siltec nem de cromo, ela só tem o pino de cromo. Então, das 4 correntes, é a corrente mais sensível. Teoricamente também a corrente que vai gastar mais rápido, tá? Boa noite, Roberto. Os desengraxantes biodegradáveis específicos para bikes usados concentrados podem danificar o tratamento da corrente? Sim, se eles não forem diluídos da forma correta, tá? Todo desengraxante biodegradável ou todo desengraxante para bike concentrado, ele vem no rótulo, tá? A porcentagem de diluição, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20. Então, 1 litro para o produto para 10 litros de água, 1 litro do produto para 5 litros de água. Por que é importante fazer isso? O produto concentrado ele tem o pH diferente do ideal. O ideal para bike é pH neutro, tá? pH 7, entre 6,5 e 7,5. 7 é o neutro. A escala vai de 1 a 10, se eu não estou enganado, de 1 a 12, não, de 1 a 14.
Então, você tem que diluir ele para que ele chegue no pH o mais próximo do neutro possível. Ah, como é que eu faço para saber o pH? Se lavar com shampoo com pH mais alcalino, o Emerson até perguntou aí, não é indicado, tá? Vocês podem comprar em pet shops, tá? Ou em lojas de produtos para aquário, tem um testezinho, um papelzinho, que para você medir o pH da água do aquário, para você não matar o peixe lá que está dentro do aquário. Então você pode usar esse papel, mergulhar no desengraxante já diluído, tá? E ver se o pH está neutro. Ou em casa de produto para piscina, eles também vendem, é um pouco mais caro, porque aí você tem que pegar o desengraxante, ir pingando o produto, tá? É um pouco mais complexo, tá? Esse de aquário é mais fácil. Lembrando que de 0 a 7 é ácido, acima de 7 ele é alcalino, tá? Os dois extremos são prejudiciais à corrente, certo? Motivo para, já respondi, produto para lavagem de corrente, desengraxante para bicicleta, tá? Importante lembrar. Se lavar com shampoo, tá? Não é ideal. Pô, eu não quero comprar desengraxante, eu não acho na minha cidade, o que eu faço? Vai no supermercado, compra um detergente de lavar louça mesmo, neutro. Acabou. Pode ser usado com aquilo. Ah, mas aquilo não tira a graxa, tá? Vai ter que fazer um pouquinho mais de força, tá? É difícil dele quebrar a molécula da graxa, tá? Mas ele tira aí graxa depois de um certo tempo, sim. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Quiserem que eu pese mais algum componente? Fale de mais alguma coisa, aproveitem agora. A gente está quase encerrando a live. Choveu mesmo, Pablo? Choveu, né? Quinta-feira é o dia do pedal aqui, galera. Se tiver chovendo, nós vai na chuva, né, Pablo? Tem que ir na chuva. Então, galera, eu acho que é isso. Falei de tudo um pouco aqui, de todos os componentes. Agradeço, então, aí a presença de todo mundo, a participação. A live vai ficar aí como vídeo no canal. Então, quem quiser compartilhar com um amigo que não pôde assistir, compartilha aí para tirar essas dúvidas, tá? Quem tiver mais dúvida, entra lá no site dos nossos treinamentos online de vídeo no STEC, tá? Quem já é mecânico e tem o cadastro no STEC. Com quanto desgaste posso usar uma corrente nova em um cassete usado? O Rainan Barbosa perguntou, essa é uma pergunta dificílima de responder, tá? Porque o desgaste do cassete ele não é uniforme, principalmente em cassetes de 12 velocidades com coroa única, que geralmente os cogs menores sofrem mais desgaste, tá? Geralmente você pode colocar uma corrente nova num cassete usado, ele vai pular só nas pequenas. Primeiro, porque num cog pequeno como esse de 10 velocidades, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, no máximo 6 dentes fazendo o contato da corrente com o cassete. É pouco, tá? Enquanto num cog grande de 51, eu tenho aqui quase 25 dentes para a corrente gerar, né, e ter uma boa retenção. Então, além do desgaste nos pequenos ser mais acentuado, a quantidade de dentes para segurar a corrente nele é menor. Então, a probabilidade de pular é maior. Tá? Não existe ainda uma ferramenta para medir desgaste de cassete. Existe, eu já tive, já usei, mas não é assim, não é precisa, tá? Então, aí mais uma pergunta aqui, é possível adaptar um Deore 210 para 1051? No caso aí, Luiz, você vai ter que fazer, bem dizer, trocar o grupo todo, tá? Você tem uma série de incompatibilidades, né? Se você colocar um cassete 1051, o teu câmbio de 10 já não consegue trocar o 51, o pé de vela, as coroas não vai encaixar a corrente de 12, porque a corrente é muito estreita, e o trocador não vai conseguir passar 12. Tá? A gente vê muita gente fazendo várias adaptações aí que são possíveis, tá? Usar o seu pé de vela mesmo com uma coroa terceira, paralela de outra marca para o padrão de corrente de 12 velocidades, mas o câmbio e o trocador, né, você vai ter que trocar junto com o cassete. Tá? Pelo amor de Deus, parem de querer misturar e fazer tanta gambiarra. Depois saem falando que a marca não presta. O Seninha escreveu aí. O Seninha, a gente teve esse final de semana passado agora, quinta, sexta, sábado, domingo, em Botucatu, no Festival Brasil Ride lá. Então, isso é a coisa mais complicada que a gente vê.
tá? Que é a mistura de marcas, tá? Quando é tudo novo, a probabilidade de funcionamento bom é muito grande, mas a qualidade do funcionamento cai muito rápido, tá? Então é muito bacana que você consiga usar tudo da mesma marca ou da mesma linha, tá? Mas eu acho o Shimano muito caro. Eu não tenho dinheiro para andar com um Deore de 11, com 11,51. Não tem problema, galera. Anda com outra marca, mas anda tudo certinho da outra marca, tá? Isso tem a ver, inclusive, com a segurança de vocês, tá? Evitar pular uma marcha na hora que não pode, na hora que você está atravessando uma rodovia, tá? Evitar aí com que um freio falhe, você usa freio de uma marca, pastilha de outra marca, rotor, o disco de freio de outra marca. Então, pessoal, usa outra marca, mas usa tudo, tá? É melhor, beleza? Peso novamente do pé de vela, cheguei atrasado, o Thiago falou. Posso sim, Thiago, vou mostrar para você aqui, ó. Então vamos lá, pé de vela XTR com 449 gramas, está aqui em cima. O XT com 515, o SLX também com 515, exatamente o mesmo peso do XT. E o Deore está aqui, 645, já bem mais pesado aí. A gente está falando de 200 gramas a mais do que o pé de vela XTR, tá? E a grande diferença também você vai ver nas coroas. Coroa XTR infinitamente mais leve do que as demais. Eu não conheço do mundo de bikes, por isso a pergunta. Beleza, Luiz Alberto? Tá certinho, cara. O importante é perguntar, informação nunca é demais, tá? Comprei há pouco uma Explorer. É assim mesmo, cara. Comprou a primeira, depois não tem mais fim, tá? Utilizar o cassete 1132 e um Deore M6000 dá certo? Teoricamente dá. Tá, ele tem capacidade total para trocar um cassete 1132. Enfim, prefiro ser ignorante por um instante do que a vida inteira. Parabéns, Luiz, é isso daí. Tá? Não existe pergunta ignorante ou burra. Tá? É importante, dúvida tem que ser sanada mesmo, é por isso que a gente está aqui. Então, está assistindo a live agora, está assistindo o vídeo depois de que a live aconteceu, tem alguma dúvida, deixa no comentário, a gente procura responder o mais rápido possível. Eu vou voltar a câmera aqui para mim, certo? Vou sentar que eu já tenho que segurar as perninhas aqui que hoje tem pedal, senão... Então, galera, valeu pela presença de todo mundo. Espero vocês aí no próximo vídeo aqui da Escola Shimano. Então, curtiu? Deixa um like pra gente aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos mecânicos, amigos que gostam de bike aí. Desculpa, foi uma live bem longa, 1 hora já de vídeo, tá? Dá pra colocar coroa XTR no pé de vela Deore? Dá! Tá aqui, ó. Coroa XTR... Só porque eu falei que dá, entra aí, tá aí, ó. Coroa XTR no pé de vela Deore, colocado, tá? Encaixa certinho, só usar o lock ring, beleza? Respondi, Benaia, tranquilo, certo? Galera, um abraço para todo mundo, até a próximo vídeo, próxima live, próxima aula, qualquer coisa. Valeu, pessoal, um abraço.